Oi, pessoal! A nossa pele, ela tá o tempo todo mandando sinais. Mas será que a gente está entendendo o que ela quer dizer? Hoje, a gente vai mergulhar na linguagem secreta da pele. E para isso, vamos usar um material fantástico do professor Dr. Rony Mata, da Faculdade de Medicina Universos, que a aluna Eliane Irim compartilhou com a gente. Então se preparem para virar uma espécie de detetive da dermatologia. Pensa só, cada manchinha, cada caroço, cada mudança de cor, nada disso é aleatório. A dermatologia mostra que são, na verdade, mensagens, sabe? Pistas de um diálogo que o nosso corpo está tendo. Aprender a escutar o que a pele diz é o primeiríssimo passo para a gente conseguir decifrar o que está rolando por baixo da superfície. No mundo dos médicos, essas manifestações têm um nome: lesões elementares. Mas para facilitar, pensa nelas como se fossem as letras de um alfabeto. São as pecinhas básicas que os médicos juntam para conseguir ler a pele e chegar a um diagnóstico. É quase como decifrar um código secreto mesmo. E para a gente começar, vamos aprender as 3 letras principais desse alfabeto: a mácula, a pápula e a placa. Pode acreditar, só com elas a gente já começa a desvendar um monte de histórias complexas. Começando pelo mais básico do básico, a mácula. Imagina ela como uma mudança só na cor. Não tem relevo, não muda a textura, nada. É totalmente plana, como se fosse uma mancha de tinta numa folha de papel. Parece simples, né? Mas já é o primeiro sinal de que alguma coisa ali mudou. Agora, vamos subir um degrau. A pápula já tem relevo. É aquela elevação sólida, sabe? Que dá para sentir com o dedo, mas ela ainda é pequena, tem menos de 1 centímetro. Aqui, o corpo já está literalmente construindo alguma coisa na superfície da pele. E o que acontece se várias dessas pápulas se juntarem ou se uma só crescer bastante? Aí ela vira uma placa. É uma área maior, também elevada e sólida, que mostra pra gente que aquele processo inicial está se espalhando, está ganhando mais força. Beleza, agora que a gente já tem esse vocabulário básico, vamos usar ele num caso real, a psoríase. E ela é o exemplo perfeito, porque é uma condição definida exatamente pela presença de pápulas e placas que descamam. Agora a gente vai ver a teoria virando prática. Olha que interessante, uma lesão de psoríase não surge pronta, ela tem um ciclo de vida. No comecinho, na fase inicial, é tudo muito sutil. Depois, vem a fase ativa, que é quando a ação acontece de verdade. Os vasos sanguíneos se deformam e a pele entra num ciclo maluco de renovação. E por fim, na fase estável, a batalha dá uma acalmada e a lesão assume sua forma crônica, mais definida. E a diferença entre essas fases é brutal. Na fase ativa, pensa em caos. Tem inchaço, tem inflamação aguda. Já na fase estável, a situação se organiza, vira crônica. A inflamação dá lugar a uma nova arquitetura da pele, com umas estruturas alongadas que se tornam a marca registrada da doença. Mas a história fica ainda mais legal. Se a gente olhar bem de pertinho, com um microscópio, a psoríase deixa pistas, achados tão específicos que funcionam como uma impressão digital mesmo, que permitem um diagnóstico com uma precisão incrível. A primeira pista é a pústula espongiforme de Kogojo. Eu sei, o nome assusta um pouco, mas calma. É só um jeitinho de descrever um pequeno amontoado de células de defesa, os neutrófilos, que se juntam bem no meio da epiderme. É um sinal claro de que está rolando uma inflamação bem intensa ali. E a segunda pista é o microabscesso de Munro. A ideia é a mesma, um acúmulo de neutrófilos. Então, qual é a diferença? A grande sacada é a localização. Enquanto a pústula de Kogojo fica lá no meio da epiderme, o microabscesso de Munro sobe, vai lá para o topo, para a camada mais externa da pele. E agora vem o pulo do gato. Quando um patologista encontra essas duas pistas juntas, a pústula de Kogojo e o microabscesso de Munro, ele pode usar uma palavra super poderosa: patognomônico. É uma palavra chique para dizer, basicamente, bingo. É isso. O caso está praticamente resolvido. É a confirmação do diagnóstico de psoríase. E aqui está a mágica da dermatopatologia. Toda essa estrutura que a gente viu no microscópio não é só um detalhe acadêmico, não. Isso tem um impacto direto na clínica. Como o próprio material do Dr. Rony Mata destaca, essa micromorfologia que ajuda a gente a entender um sinal clássico que o médico vê no consultório, e essa conexão é genial. Lembra que, na lesão estável, os vasinhos de sangue se esticam e ficam bem pertinho da superfície, cobertos só por uma camada de pele super fina? Pois é. Por causa disso, quando o médico raspa as escamas da lesão, essa capinha frágil se rompe muito fácil. E o resultado? Pequenos pontinhos de sangramento.
Esse é o famoso fenômeno de Auschwitz, um sinal clínico que a biologia microscópica explica perfeitamente. E assim a gente fecha o ciclo. A gente partiu de uma placa na pele, algo que dá para ver a olho nu, e mergulhou fundo até o nível das células para encontrar as pistas que contam a história completa da doença. No fim das contas, a grande mensagem é que na pele nada é só superficial. Uma simples pápula que vira uma placa carrega uma história microscópica super complexa por trás. E a dermatopatologia é a ferramenta que nos permite decodificar essa história, transformando o que a gente vê em um entendimento muito mais profundo. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se uma única condição, como a psoríase, já tem uma história tão rica e detalhada gravada em suas lesões, imagina só quantas outras histórias o nosso maior órgão, a pele, está tentando nos contar todos os dias. Fica aí a reflexão.